Os meninos. Ô, Rodrigão. Boa noite, Maria. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Graças a Deus. Tudo certo. Boa noite, Maria. Tudo na medida do possível. E aí, Luiz, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, e com você? Tudo bem também, graças a Deus. Hoje o dia foi meio turbulento aqui nessa casa, mas tá bom. Ah, entendi que esses meninos estão meio agitados, sabe? Meu pequenininho hoje tá num agito que agora que conseguiu dar uma acalmada ali, Deus me livre. Mas tá bom. Tá tranquilo, né? Vamos nessa. Galera, eu vou terminar de corrigir aquelas atividades com vocês, porque enquanto a gente corrige os deveres, a gente vai tendo uma elucidação melhor da corrente literária e tem umas atividades ainda dessas que eu não corrigi, que versa sobre algumas obras em prosa, né, da segunda fase do modernismo, então seria bom a gente dar uma olhadinha. Ou talvez alguma coisa que esteja aqui, que a gente não consiga elucidar hoje, a gente faz na próxima aula. E eu vou hoje só corrigir isso aqui com vocês e vou deixar gravado a segunda aula, tá bom? Olha só, eu tenho aqui, então, cadê? Peraí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Cadê? Modernismo, segunda fase, atividade. Peraí, que nós estamos cá em cima ainda. Nós paramos na questão 6, né? 6, que o meu amigo Luiz vai fazer o vestibular que exige Drummond de Andrade, A Rosa do Povo. Acho que foi o texto do Leiteiro. Isso mesmo, esse aqui, ó. Texto do leiteiro. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho de serena, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, morre de mês da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando o terceiro tom que chamamos Aurora. É isso aí. Esse texto é muito rico, né? Como uma obra, de um modo geral, né? Do Drummond, né? Essa rosa do povo, a rosa do povo, o sentimento de mundo. Não, meu caderninho, gente. A Rosa do Povo, Sentimento de Mundo, são livros que trazem, assim, uma preocupação do autor com o homem, né? Ele sai de si, né? Daqueles pensamentos, daquelas temáticas de infância, de família que ele gostava, e ele sai de si para enxergar o outro, né? Então, assim, o mundo está se recobrando da Primeira Guerra, mas já está na iminência da Segunda Guerra, né? E ele vai olhar esse lado existencial, essa questão metafísica, existencial do indivíduo, ver por um lado coletivo, né? Esse sentimento de mundo mesmo que eu falei, a última questão dessa atividade aqui está falando sobre o sentimento de mundo, depois a gente vai analisar, mas ele fala sobre como se ele falasse como se ele fosse da burguesia, né? Que parece que é meio alienada a realidade que a cerca. Meu Deus, onde eu enfiei meu negócio? Não sei cadê. Peraí. Então, ó, essa aqui nós já corrigimos, né? Essa questão 6 aqui, acerca da temática. Peraí, a folhinha. Acerca da temática desenvolvida do poema dos aspectos estilísticos de Carlos Drummond de Andrade. Análise afirmativas a seguir, com as questões corretas. O poema tem características de crônica e combina elementos próprios da narrativa com um olhar sensível sobre o cotidiano. No poema, Drummond trata de um tema como o dia a dia, com imparcialidade próprio de um jornalista que noticia um fato triste, psicorriqueiro, não, a 2 está errado. Dito subalterno do proprietário assassino, verso. Incitação para a propriedade serve de fria justificativa na voz do eu lírico, assume o sentido sarcástico e crítica social. Está salva a propriedade porque é como se eu tivesse matado para que o ladrão não roubasse, mas na verdade não era o ladrão, né? Era só o leiteiro. Uma redenção de uma noite marcada pela violência da sociedade coloca os bens materiais nos valores humanos, é promovido simbolicamente pela imagem do leite branco, misturado ao sangue vermelho, fazendo surgir a aurora. Aurora. Oi? Sim, né? Ou não? C, letra C, 1, 3 e 4, só a 2 aí que tá errada. Ó, então agora nós vamos aqui. O
Questão 7. A produção de Carlos Drummond de Andrade faz parte do segundo momento modernista. Nós sabemos que, assim, né, a literatura pega o Drummond para essa segunda fase, mas ele teve poemas que foram declamados até mesmo na Semana de Arte Moderna, como O Meio do Caminho, né? Ele ainda atinge esses anos depois de 1945 um pouco, né? Mas, assim, a obra dele está mais concentrada para esse segundo momento modernista, não é? A produção de Carlos Drummond de Andrade faz parte do segundo momento modernista. A Europa vive o avanço do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vive o Estado Novo de Getúlio Vargas. É nesse período conturbado que Drummond passa a questionar o estar no mundo, com uma poesia pungente e também politizada. Assinale o trecho poético que representa bem essa fase da produção de Drummond. O que essa fase dele vai ser representada aqui num trecho? Ó, essa letra A aqui, quando nasceu um anjo torto, descreve na sombra, disse, vai, Carlos, ser Goethe na vida. Gauche. Esse poema aqui é o primeiro poema do primeiro livro dele. É bastante bacana porque, assim, quando o autor tem um livro de poemas, né, o primeiro poema é aquele que tem que ser marcante, né, para convidar o leitor, para instigar o leitor a querer continuar a leitura dos demais poemas, né? E ele coloca logo esse poema de Sete Faces, que assim, a crítica entende como sendo um poema autobiográfico, né? Porque o eu lírico se nomeia Carlos e ele é Carlos, né? A definição dele, né? As características do eu lírico no poema também são peculiares ao Carlos Drummond de Andrade. O homem atrás dos óculos e do bigode, o homem é sério. Então, é o Carlos Drummond de Andrade. Ele era aquela pessoa introspectiva, a pessoa mais tímida. O Mário de Andrade, o Mário de Andrade, ele falava assim que ele falava não, né? Ele taxou o Drummond como sendo sensibilíssimo, criativíssimo, mas como é que é mesmo que ele falava? É sensível, criativo. Tinha outra característica que ele usava, esse superlativo absoluto sintético aí pro Drummond, mas nenhuma casa tão bem como essa sensibilíssimo, né? Porque é o que o Drummond realmente era, né? E esse poema de Sete Faces, letra A, sete faces porque tem 7 estrofes, né? Cada estrofe é como se fosse uma fase da vida do eu lírico, né? Quando ele nasceu, e aí, tipo assim, já é predestinado com um malefício, digamos assim, né? Um anjo torto falou que ele vai ser Goethe na vida. Assim, a gente é Gauche, né? A gente é Goethe em determinados momentos da vida da gente. Por exemplo, às vezes a gente não gosta de determinado estilo musical e a gente vai a uma festa e está tocando aquele estilo musical. A gente não gosta de determinado prato que está sendo servido em uma festa que a gente foi convidado. Mas a gente é Goethe em determinados momentos, certo? A gente é contrário em determinados momentos, mas ele não, ele foi predestinado para ser Goethe na vida. Então, assim, é muito mais forte, né? É um poema que depois traz uma intertextualidade da Adélia Prado, né? A Adélia Prado viva ainda, nasceu em 1935. A Adélia Prado, ela fala assim, que quando ela nasceu, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, né? Falou para ela seguir na vida. E ela termina, aí já é diferente, né? É uma paródia do Drummond. Ela fala assim que ser coxo na vida é coisa para homem. Mulher não pode, não. Mulher tem que ser forte. Ou seja, ela fala que ela fala todas as beldades que a mulher pratica, né? Ela traz a vida ao mundo, ela é companheira, então o poema ela vai falando tudo que a mulher faz. É bacana que ela fala no final que assim, ser coxo, ou seja, ser Goethe, né? É para homem, mulher não, mulher tem que ser forte, tipo, mulher tem que dar conta, né? E realmente a mulher tem que ser provado que não é nada o sexo frágil, e é isso que ela mostra, né? Até acho que a postilha da terceira série, né, Rodrigo, já tem essa atividade, até comentei com vocês que foi uma da Marina, trouxe essa atividade, bastante bacana comentar sobre isso, porque são questões que podem ser muito pertinentes, né, ao Enem. Essa intertextualidade da Adélia Prado com esse poema dele. Então, cada uma das estrofes, como nós vimos aí quando nós estudamos o Drummond, cada uma dessas estrofes aí mostra como se fosse uma fase da vida dele, não é? Da vida do eu lírico,
certo? E aí depois ele passa ali, ó, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, tipo, é ele na sua timidez, não é? E começa a aflorar os desejos sexuais, e ele com a sua timidez vai ficar muito mais difícil de colocar isso em prática, porque ele é muito tímido, né? A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos no coração, né? O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Então, quando ele fala assim, o bonde passa cheio de pernas, é uma metonímia, Maria? Sim, é uma metonímia, né? O bonde passa cheio de pernas, não são só pernas. Mas ele usa pernas porque pernas, assim, digamos que é um atrativo erótico maior na mulher, certo? As coxas roliças, observa, não é? E é muito perceptível, é muito... atrai olhares, não é? De desejos. Então, por isso que ele usa as pernas, não é só para usar uma metonímia. Ele poderia falar que passa cheio de braços, passa cheio de cabeças, mas ele usa as pernas, por quê? Porque o desejo ainda continua, aquele desejo da segunda estrofe. Né? O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Você observa que é um homem mascarado, né? Um homem mascarado. Meu Deus, por que me abandonaste? Você sabia que eu não era Deus, você sabia que eu era fraco. Aí ele parafraseia, né, a fala de Cristo na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste, né? Pouco antes de Cristo morrer, Cristo fala isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, é uma paráfrase, porque ele muda o sentido, não é? Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Tem um outro poema depois, agora não me lembro, mas eu já comentei com vocês sobre uma intertextualidade com essa parte aí também. Né? Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então, aqui ele já questiona o fazer poético. De que vale uma poesia rimada no mundo? Não é uma solução. Né? Ele questiona o fazer poético, questionamento existencial, né? Como nós já vimos. E aí termina, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse cunhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, depois que ele já se derramou, que ele já contou segredos, né? Que ele já falou que ama, ele falou, então, eu não devia ter te contado, não, mas essa lua bonita, esse cunhaque bota a gente comovido como o diabo. Até tem um professor do Sistema Bernoulli, eu gosto muito de acompanhar, ver as aulas dele, Deco Duarte, que ele chama. Depois, se vocês quiserem seguir, Deco Duarte. Até uso algumas coisas dele, né? Já usei aqui. E ele fala que ele mesmo já usou essa última estrofe aí na vida dele. Né? Depois que fala coisa demais, ele, como um professor de literatura, né? Ele fala assim, eu não devia ter te contado, né? Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, então, assim, é como se fosse, ele amarra as pontas da vida, né? Nessa última estrofe, porque agora ele já está na fase adulta mesmo, não é? Em que ele já está curtindo os prazeres da noite. Então, essa alternativa aqui não atende o enunciado da questão aqui, ó, que falou sobre esse estar no mundo com a poesia pungente e politizada. O estar no mundo, assim, quer dizer o seguinte, esse estar no mundo aqui, e o que fazer, certo? No mundo pós-guerra, no mundo, numa tensão que ainda pode acontecer mais uma guerra, entendeu? Então, nós vamos ficar com a letra B, ó. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Né? Então, essa alternativa aqui que atende esse enunciado dessa poesia politizada, desse estar no mundo, certo? No meio do caminho tinha uma pedra, é mais aquele nonsense da primeira fase, né, mesmo, primeira fase modernista, que ele enviou, o poema, como eu falei, nós já comentamos sobre isso, ele estudava em Belo Horizonte, estudava farmácia, não querendo mexer com isso, ele estudava farmácia sem querer, né? Como que o cara é gold o tempo todo, né? Estudava farmácia, mas se reunia lá num bar,
que deu o nome ao grupo dele, Estrela, acho que é isso, né? Estrela, o bar chamava Estrela, ele se reunia com alguns grandes nomes da literatura na época e escreveu essa poesia no meio do caminho de uma pedra e enviou para ser lida na Semana de Arte Moderna, e causou um estranhamento muito grande, porque ela já era carregada dessa nova tendência, né, vanguardista, de não usar ponto, de repetição, de não obedecer sintaxe, não é? E essa repetição, por 7 vezes ele repete, pode até fazer uma menção do número 7 ser infinito, não é? Mas depois foi traduzido para mais de 14 idiomas. Então, assim, provou a eficácia da poesia naquela época, não é? E a importância dessa poesia dele, Meio do Caminho de uma Pedra. Ok? Então, é mais do nonsense ali da primeira fase, né? Essas duas que poderiam causar uma maior dificuldade de interpretação. Stop, a vida parou, foi um automóvel, é um haikai brasileiro, né? Nós sabemos que o haikai original, ele obrigatoriamente, né? Todo haikai é igual ao soneto, em forma fixa, certo? É gênero lírico, né? E são as duas composições que têm forma fixa, né? O soneto, com 14 versos, distribuído em 2 estrofes, quarteto, 2 estrofes, terceto, sendo todos os versos decassílabos, e rima BBA, certo? Nos quartetos. E o haikai, né? Que é de origem oriental, como o próprio nome já induz, né? A gente pode inferir pela própria nomenclatura. O haikai, ele tem uma única estrofe com 3 versos, mas a primeira e a terceira, o primeiro e o terceiro versos têm 5 sílabas poéticas. E o segundo, né, o verso do meio, ele obrigatoriamente tem que ter 7. Mas o haikai brasileiro, né? O brasileiro é brasileiro tudo, não é, gente? Continua naquela tendência do Oswald de Andrade, né? De pegar o que vem de fora, deglutir, ter o estômago forte, deglutir, ficar só o que nos interessa e expurgar o resto, né? Eliminar o resto. Então, a gente mantém essa ideologia do haikai, de ter apenas 3 versos, né? Uma estrofe de 3 versos, mas a gente não adota a metrificação, né? Então, nós temos aí um haikai que é até crítica, né? A evolução desenfreada da modernidade, e aí o automóvel parando a Avenida Guanabara, as margens do Tietê, não é? Porque stop, a vida parou, foi o automóvel, de tanto congestionamento e engarrafamento, não é? A gente percebe quando tem um feriadinho, né, que o povo sai de São Paulo, como é que aquele afunilamento vai dando aquela fila enorme de carro, pegar a Dutra, né? Acho que é a Dutra, né? Não sei. Eu sei que sempre mostra uma visão panorâmica, assim, que é aquele engarrafamento. Então, esse poema dele aí casa direitinho, ok? Então, a 7, letra B. Questão 8. Quais as personagens negras que no romance Fogo Morto de Zé Lins do Rego, sempre gravitando ao redor de outros personagens, têm no servilismo, resquício da escravidão, uma das formas mais contundentes de sobrevivência? Hoje nós não trabalhamos esse Fogo Morto, né, de Zé Lins do Rego, nós comentamos aqui, quando nós falamos do regionalismo, né? Nós falamos sobre Menino de Engenho, a trilogia dele, né? Menino de Engenho, Doidinho e Banguê, né? Que é uma trilogia que conta a história do menino Carlos, né? Ele criança, quando o pai mata a mãe, ele vai morar com o avô. Mas de maneira que o que nós percebemos foi que ele vai acompanhando a substituição do engenho pela usina, não é? Ou seja, é o capitalismo engolindo a forma de dominar o engenho familiar que o avô tinha, né? O avô era dono do engenho, estava sempre ali, toda aquela população que cresce em torno do engenho, em razão da existência do engenho, né? Já o dono da usina, ninguém sabe nem quem é, não é? Só se conhece uma pessoa que vai lá sempre, que toma conta dos negócios, né? Então, a gente não trabalhou esse fogo morto. Mas o fogo morto, o próprio nome da obra, já antecipa a sua temática, né? Porque fogo morto era uma expressão utilizada para aqueles engenhos açucareiros que não tinham mais fogo, ou seja, que já tinham fechado as portas, digamos assim, não produzia mais, né? Então, o fogo morto vai contar a história aí da decadência desses proprietários de engenho, né? Mas vai mostrar, assim, como que mesmo com a decadência,
algumas pessoas ainda mantêm aquela empáfia, né? Aquela mania de grandeza que tinham, que era dono de engenho, né? Tem o senhor Coronel Lula de Holanda, não sei das quantas, que vira só seu Lula depois, ou seja, de acordo com quem vai perdendo importância, vai perdendo o nome, né? Seu Coronel, não sei o quê, de Holanda, dá um nome grande, né? E ele virou só seu Lula depois. Zé Amaro e Capitão Vitorino ali, o Zé Amaro, ele trabalhava no engenho açucareiro, era como se fosse uma pessoa de confiança, mas a resposta aqui, alternativa D, José Passarinho e Floripes, o José Passarinho, ele tinha um coração bom, o Zé Amaro foi abandonado pela esposa, me parece, uma coisa assim, e ele acolheu o Zé Amaro em casa. Zé Amaro, Amaro, olha, o nome Amaro, Amaro quer dizer amargo, não é? Tanto que o superlativo absoluto sintético de... Hoje estou falando de superlativo absoluto sintético demais, né? O superlativo de amargo é amaríssimo, não é? Então, o Amaro tinha mesmo uma vida amarga, certo? E aí a mulher depois se separa dele e esse José Passarinho aí acaba acolhendo ele. E o Floripes, é o Floripes que mais tem, assim, quando fala assim, quais personagens aí negras que no romance, sempre gravitando em redor de outros, tem no servilismo das formas mais contundentes de sobrevivência, né? O José Passarinho, ele não era mau caráter, ele era, coitado, um beberrão, assim, não que ele fosse um mau caráter, mas era uma toa, sabe? Não trabalhava muito, era beberrão, como eu falei, não tinha muita responsabilidade com o trabalho. Já o Floripes era um negro que fingia ser o que não era, somente para agradar o dono do engenho, certo? Até numa situação ali, que ele morava no engenho, ele era bajulador do senhor de engenho, sabe? Ele fazia futrica entre um funcionário e outro para que um funcionário fosse expulso, fosse mandado embora, sabe? Então, assim, ele não tinha um bom caráter, esse Floripes. E, além do mais, era bastante puxa-saco, né? E que cai no servilismo, digamos assim. Fogo morto, então. Mas por que Depois, o José seria ele cair no servilismo? Tipo, não faz nada. é como se ele não tivesse uma vida própria. Ele vivia ainda em prol do dono do engenho, entendeu? Ele fazia de Ai, tudo para agradá-lo, entendeu? Não que tinha ainda a escravidão, mas que ele fazia de tudo para agradá-lo. Como assim o servilismo, fazia de tudo para agradar? Vocês lembram que os jagunços dos, dos senhores de engenho, os jagunços dos donos de escravo eram também negros, eram também escravos. Então, às vezes, quando ele, por exemplo, tinha que tomar os filhos das mães, os meninos nasceram, os meninos negros nasceram, o dono do escravo mandava ir lá e buscar o menino. E o negro ia lá tomar o filho da irmã de sangue dele. Isso, compreendeu? E fazia o que o patrão mandava. E é o caso desse, como eu falei, o Zé Passarinho não é tanto, mas o Floripes sim. O Floripes fazia de tudo para bajular, para agradar o senhor de engenho, entendeu? E ele colocava até o seu caráter em xeque, para poder agradar, entendeu? É aí que ele cai nesse servilismo aí. Não por obrigação, mas por uma vontade própria. Ok? A questão ok, 9. obrigado. Logo após a Revolução de 1930, os trabalhadores tornaram-se interlocutores privilegiados do Estado. É necessário lembrar que as ideias dominantes da Primeira República não reconheciam o valor do trabalho e do trabalhador. Não havia relação entre trabalho e riqueza. O trabalhador era pobre, era bom que permanecesse nesse estado, porque somente assim ele trabalharia. Também nenhuma relação existia com a questão da cidadania. Exatamente por viver do seu próprio trabalho, o operário não teria direitos. Jorge Ferreira, os conceitos e seus lugares. Trabalhismo nacional, estadismo. Questão 9. Então, isso aí está fazendo uma menção à Era Vargas, não é? No ano de 1930, publicou-se o livro Libertinagem, no qual a poesia de Manuel Bandeira ganhou força e consagração definitivas por conta de seu lirismo coloquial e intimista, tal como ilustra os seguintes versos. Gente, esse livro do Manuel Bandeira, esse Libertinagem, é assim, o livro que colocou Manuel Bandeira no modernismo, né? Dessa fase aí. Deixa eu ver qual que é a minha apostila, que eu tenho aqui, Libertinagem dele, trabalhando aqui. Esse aí é dos livros assim, mais importantes do Manuel Bandeira, achei, 66, em que ele traz essa
adesão de vez do Manuel Bandeira ao modernismo, né? Ele foi precursor do modernismo, mas é o livro que insere ele aí, né? Esse livro traz alguns dos poemas mais famosos dele, como o Vou-me embora para passar águas, sou amigo do rei, lá tem mulher que eu quero na cama escolherei. O outro, da pretinha lá, como é que chama, gente? Irene no céu. Irene boa, Irene santa, Irene preta. Imagina Irene entrando no céu, falando, com licença, meu senhor. E São Pedro Bonachão. Entre, Irene, você não precisa pedir licença. Né? Tem outro, o João Gostoso, da Feira Livre, poema tirado do Notícias de Jornal. Tem um outro aqui que eu quero até mostrar para vocês depois. É esse aqui, ó, esse primeiro aqui mesmo. Escuta, eu não quero contar-te meu desejo. Isso mesmo, aqui, ó, vou pegar aqui de uma vez. Então, todas essas obras, elas são grandes poemas, né? É desse livro Libertinagem. Ganhou força e consagração definitiva por conta do seu lirismo coloquial e intimista. É desse livro aí também, o poema Evocação do Recife, que ele fala assim, porque o povo brasileiro é que fala o português gostoso, não é? Enquanto nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada, né? Nós que somos letrados, né? Que tentamos escrever. Ou também uma crítica, né? Ao parnasianismo, uma coisa assim. Cadê? Essa é a letra A aqui, ó. Escuta, eu não quero contar-te meu desejo. Deixa eu achar ele aqui, ó. Que eu tenho o poema todinho aqui para mostrar para vocês. Não é essa aba, é essa. Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo, quero apenas contar-te a minha ternura. Ah, e se em troca de tanta felicidade que me dás, eu te pudesse repor, eu soubesse repor no coração despedaçado as mais puras alegrias de tua infância. Esse poema aí, a sequência dele. Poesia modernista do Maneco, ok? Até da morte, até da infância, vários poemas, né? Dessa fase. Então, essa é a letra A, tá bom? Nós vamos ficar com a letra A. Eu deixo a vida com quem deixa o teto do deserto, não. Ó, questão 5, ó, questão 10, texto 5. Os decênios de 30 e 40 foram momentos de renovação dos assuntos em busca da naturalidade. Por que foram momentos de renovação dos assuntos e busca da naturalidade? E também da maturidade, né, do modernismo. Porque aqueles primeiros modernistas, né, da primeira fase, de 20, da década de 20, 1922, até 1930, são chamados heróicos, né? Que eles queriam impor esse novo jeito de fazer poesia, abandonar a sintaxe, o jeito de falar brasileiro, e valorização do que é brasileiro, tarará. Agora, o segundo momento modernista, ele não tem mais essa fissura por nada novo, já é só consolidar, já está aplacado. Agora nós vamos cristalizar essa segunda fase é só para isso, né? Só para cristalizar. Então, é renovação dos assuntos. Agora nós vamos falar de quê? De 30 a 45, nós falamos de quê? Problemas sociais, principalmente da região do Nordeste, né? Com essas obras, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, O 15, da Raquel de Queiroz, isso tudo vai mostrar problemas regionais, né? Então, nós temos aí uma fase regional. O Jorge Amado, como nós já vimos, o Zé Lins do Rego, o Zé Américo de Almeida com a bagaceira, né, gente? A bagaceira é o resto do bagaço da cana, e é como se ele fizesse disso também a vida daquelas pessoas que, quanto mais seca, pior para eles, né? Porque não tem onde trabalhar, não tem o que comer, eles têm que sair de lá onde a morte os espreita todo o tempo. Mas a seca é boa para o dono do engenho, porque aí ele pode pagar o valor que ele quiser pela mão de obra daqueles retirantes, né? Então, essa história que o Zé Américo de Almeida vai contar, né? E quem tem o engenho detém o poder, né? O poder está do seu lado. A maioria dos escritores estavam, de fato, construindo uma nova maneira de escrever, tornada possível pela liberdade que os modernistas do decênio de 1920 haviam conquistado e praticado. Então, ó, isso já está conquistado, esse terreno já está ganho, né? Essa nova maneira de escrever, esse linguagem mais parecido com linguagem coloquial, do jeito que o brasileiro fala. Isso já era possível, né? Sem causar tanto espanto, tanto horror,
não é? Nos meios acadêmicos. A posição politicamente radical de vários desses autores, como Graciliano Ramos, fazia-os procurar soluções anti-acadêmicas e acolher os modos populares, mas, ao mesmo tempo, os tornava mais conscientes da sua contribuição ideológica e menos conscientes daquele que, na verdade, traziam como revolução formal. As obras de alguns inovadores, como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, produziram um toque novo, que só mais tarde seria captado pelo público e a maioria da crítica. Só depois vai ser entendido, né? Aqui, a posição politicamente radical de vários desses autores, como Graciliano Ramos, fazia-os procurar soluções anti-acadêmicas. Quando nós estudamos a prosa modernista, da segunda fase, prosa regionalista, eu me lembro de ter falado para vocês que essa ideia de mudar o mundo pela arte não era só na literatura, né? O Graciliano Ramos foi prefeito, o Jorge Amado foi senador, o Zé Lins do Rio também, aí teve um outro que, não sei se foi o Graciliano Ramos, que foi prefeito de Palmeira dos Índios. Então, eles se empenhavam mesmo na política, né? Eles faziam acontecer não só na literatura, mas também queriam fazer acontecer na vida real. O arremate dos romances São Bernardo se dá com essa determinação de Paulo Honório. Nós nem estudamos São Bernardo ainda, não é? Nem estudamos São Bernardo, mas a determinação de Paulo Honório, narrador em ação na primeira pessoa, que se dispôs a perseguir o significado de sua história. A gente sabe que São Bernardo é contado por ele, né? O Paulo Honório. O São Bernardo da Fazenda, onde ele trabalhou. Vocês já devem ter lido aí o São Bernardo também. Ele nasceu muito pobre, foi criado por uma senhora. Quando ele era menor, ele vendia doces pela rua fora, né? A maioria dos meninos pobres vendia doce ou chup-chup, não é? E ele não foge muito dessa realidade. E guiava cegos pela estrada fora para ganhar um dinheirinho. Mas aí, um dia, essa história de São Bernardo é ele revendo o passado dele, né? E percebendo como que ele desconstrói o caráter emotivo, o caráter afetivo dele como personagem. Por quê? Ele se apaixona por uma menina, passa uma noite com ela, aí depois parece que um cara lá, não sei se mexe com a menina, ou se fica com a menina, e ele mata o cara. Então, assim, ele usa de meios antiéticos para poder conquistar o que ele quer. Ele é obstinado por comprar essa fazenda de São Bernardo, onde ele trabalhou, e para isso ele mente para o filho do dono da fazenda, que ficou como herdeiro. Eu não lembro o nome dele agora, se é Luiz, acho que é Luiz. Ele mente pro cara, ele faz o cara entrar em alguns negócios, que assim, só para o cara perder dinheiro, sabe? Ele impulsiona o cara, põe maior pilha, não, você compra uma maquinário de beneficiamento de grãos, que vai ser uma loucura, mas o cara nem planta grãos, sabe? Então você vai fazendo o cara bobo também, inocente demais, né? Faz amizade com o cara, vai fazendo o cara perder dinheiro. E enquanto isso, enquanto ele teve preso por ter matado o cara lá, ele aprendeu a ler, e aí foi ali que ele começou a pensar só em trabalhar e juntar dinheiro. E juntar dinheiro, ele começou a ficar com essa obsessão quando ele estava preso. Né? Aí quando ele sai, ele vira amigo do menino, do filho do dono lá da Fazenda de São Bernardo, que é a ambição dele, e de modo que ele vai emprestando dinheiro para o menino. E aí ele depois, o menino não tem como pagar, e fala assim, não, então você me dá o São Bernardo, você me dá a fazenda. Aí o menino vai fazer o quê? E ele é mau, ele é cruel, ele é vil, enganador. Então, o que o menino tem a fazer? Entrega a fazenda. No decorrer da narrativa, ele tem muitos amigos, assim, influentes. Ele tem um amigo padre, né? Então, assim, um padre, ele é uma pessoa de respeito na sociedade, digamos assim, certo? Um líder religioso, de um modo geral, né? Eu sou padre, mas o líder religioso é uma pessoa de muito respeito, ele tem uma conduta positiva, não é? Pelo menos é o que se espera que tem que ser, certo? Então, ele tem um amigo que é padre, tem um cara da tribuna na época, eu não lembro se é repórter ou se é jornalista, que também é amigo dele, que então também pode fazer acontecer para o lado dele, né? Em decorrência de utilizar boatos. E ele tem também um amigo que é advogado, juiz, alguma coisa assim. Para que ele usa esse advogado? Ele muda as cercas, ele mata o vizinho da fazenda, né? Ele manda matar o vizinho da fazenda também, depois que ele compra, que ele fica com toma posse da São Bernardo.
Ele manda matar o vizinho do lado e muda a cerca. Então, ele aumenta o seu território, né? Expande o seu território. E tudo isso é feito graças a esse amigo, o juiz ou advogado, que depois até morre, some, não sei, vai embora para outro lugar e aí começa a ser colocado em xeque, né, pela outra pessoa que chega a, a certeza daqueles limites ali de terras, né? No final da história, quando ele já vai perdendo tudo que conquistou. Então, assim, no decorrer da narrativa, ele usa do seu poder para poder afugentar as pessoas, para poder... ele cria meios de oprimir os mais fracos, né? De tomar posse daquilo que ele não teria direito, né? Então, aí é essa história do Paulo Honório. E aí, depois ele percebe que ele precisa casar, porque ele precisa ter um herdeiro, né? Ele não quer casar porque ele quer casar, porque ele encontrou a mulher que ele ama. Ele quer casar porque ele precisa deixar aquela herança toda para alguém, né? E ele conhece a professora, essa professora, ele acha que essa professora é bobinha, mas a professora casa e começa a tomar conta da papelada dele, junto com um cara lá que é como se fosse o escriturário dele. Ela começa a tomar conta da papelada, porque ela sabe ler e escrever, não é boba nada. Ela começa a falar com ele que ele mandou construir uma escola nas terras dele, tipo assim, só para ficar bem na fita, sabe? Mandou construir uma escola e tem um professor lá que dá aula para os meninos que moram lá perto da fazenda, que é vizinhança, isso é só para ficar bem, assim, com relação ao governo de Alagoas, né? Alagoas, acho que a história se passa. E aí a professora, a mulher dele, a professora, fala assim, ó, esse professor está em péssimas condições de trabalho, tinha que arrumar materiais para ele. Ele começa a falar, opa, essa mulher minha tá contra eu, ué. O que é isso que está acontecendo? E aí começa a perceber que ele é um bronco, que ele é um grosso. E ele começa a ver que a mulher dele, ela conversa assim, que ela gosta, ela aprecia muito o papo com o professor. É claro, gente, ambos são professores, ambos vivem as mesmas lutas, as mesmas glórias, certo? Ambos têm, assim, como se fosse um nível de intelectualidade páreo para conversar. Ô, gente, tem coisa mais gostosa do que quando você encontra uma pessoa que está lendo o mesmo livro, que lê o mesmo livro que você, e que vocês podem dialogar sobre aquilo. E quando vocês estão lendo ao mesmo tempo, ninguém sabe o que acontece no final. Isso é fantástico, isso é fenomenal, não é? Então, ele começa a ficar com muito ciúme daquilo, ele tem muito ciúme da esposa já. Ele começa a ficar com muito ciúme daquela relação, ele vê a mulher conversando muito à vontade com o professor, ele fica com ciúme. E aí, um dia, parece que ele percebe ela escrevendo uma carta, e ela pensa que ela está escrevendo aquela carta para um homem, e ele toma aquele papel dela, e vê que uma carta era para um homem mesmo, aí ele fica muito bravo, trata ela com muita grosseria, ela fica muito triste, abatida, e nisso o filho já nasceu. Mas nem isso faz com que a mulher volte a ser tão alegre como ela era antes, né? Ou seja, na verdade, o Paulo Honório ele não destrói só o caráter afetivo dele. Ele destrói das pessoas que estão ao seu redor também. Não é porque faz as pessoas mentirem em prol das ideias dele, não é? Ele faz as pessoas matarem as outras, como ele encomendou o assassinato do dono das terras vizinhas, não é? E aí tá, aí a mulher vai para a igreja rezar, parece que vai lá também, falar com ela, questioná-la, né? E aí ele passa a noite lá na igreja, quando ele chega em casa de madrugada, de manhã já o sol já raiou, ele percebe que a mulher se suicidou, né? Se enforcou lá, parece, uma coisa assim. E aí ele encontra como se fosse várias cartas que ela foi escrevendo para ele, né? E aí a última página que faltava era aquela que tinha tomado dela na noite anterior. Então, ele percebe assim, como que ele causou não só a desgraça própria, mas a desgraça de todas as pessoas que estavam envolvidas com ele, de uma certa maneira, né? Afetivamente, como era o caso da esposa, ou financeiramente, economicamente, pessoas que estavam envolvidas de maneira que servia ele, né? Empregados, mas ele acabou com a vida de várias pessoas. E aí ele vai contar a história dele, por isso que a história é narrada em primeira pessoa, né? Ele conta essa história. E ele termina a história aí falando que vai ficar mais um tiquinho, alguma coisa assim. Vai ficar mais um pouco aqui, sozinho, não sei o quê. E é essa história, né? Do São Bernardo. Mas é bastante bacana o livrinho, essa costura. O remate do romance São Bernardo, qual que é a alternativa? Que é o final da obra. Sei, ó. Eu vou ficar aqui às escuras até não sei que hora. Até que, morto de fadiga, encosta a cabeça à mesa e descansa alguns minutos. É uma marca de personalidade nas obras. A letra A, né, gente? Falando de Escobar e Capitu. Escobar e Capitu, né? Traiu ou não traiu? Não casou, né? Não tem, É um né? mistério. É um mistério.
Ô, Rodrigo, eu comentei com os meninos que eu vi uma camisa muito bonita certa vez. O cara, tá escrito assim, gosta de literatura? Traiu ou não traiu? Então, você não pode falar quem, como. Se você gosta de literatura, você vai saber, né? Porque é Sabia. Capitu, né? E Capitu até virou nome, assim, de mulher com as características da Capitu em novela brasileira depois, né? Aqui, questão 11. Sobre a obra Capitães da Areia e seu autor, é correto o que se afirma aí? Aí o Jorge Amado, nós já falamos alguma coisa sobre ele, né? O senhor Jorge Amado, um dos maiores escritores desse século XX, né? Tem vários livros adaptados para vários idiomas, né? Vai contar a história aqui dos meninos que vivem no Trapiche, né? Que é um armazém abandonado. Eles tinham como líder